Segundo, seja bem-vindo a mais uma aulinha de história. Novamente, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o conteúdo. Espero que essa aula não exploda. Então, celular, você está ouvindo isso, não deixa essa aula explodir, porque eu preciso dessa aula funcionando. Obrigado, celular. Então, pessoal, do segundo, hoje nós vamos continuar falando sobre na verdade, que consequências agora vamos pensar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu com a independência dos Estados Unidos e o que isso teve de influência e o que isso teve, o que causou em todo o resto do mundo, começando pela América Espanhola, ok? Então vai ser mais cheio de conteúdo, então nós não temos o costume de fazer exercícios nas nossas aulinhas de história, logo após fizemos no último caso por causa da ausência da aula, mas então hoje eu vou falar bastante sobre conteúdo e logo mais, portanto, eu deixo vocês para ficarem livres para fazer os seus exercícios e etc. E depois, na outra semana, a gente faz só exercício na nossa aulinha. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Gente, por consequência, o que aconteceu na América Espanhola? Vamos dar contexto. Gente, mais ou menos no mesmo tempo que estava acontecendo todo o movimento nos Estados Unidos, já começava a dar indícios ali uma ascensão de Napoleão. Isso é um dos pontos. E como Napoleão tinha uma tendência expansionista de tomar diversos territórios, obviamente dá uma quebrada, dá uma desbalanceada aí nesse sistema político e comercial que acontecia no mundo. Então, só para dar um exemplo, ele vai invadir Portugal e vai forçar a fuga da corte para o Brasil, por exemplo. Isso já é uma balada forte no sistema político e comercial do mundo. Concordam? Conseguem ver isso? Ok, isso é um dos pontos relevantes aí que vão surgir. E ele vai estar, de certa forma, invadindo não só Portugal, mas também vai estar dando problema para a Espanha. Inclusive, em algum momento, ele vai pôr aí o irmão dele para ser rei da Espanha. Vai tomar o trono espanhol e vai pôr ele. Então, e que Portugal e Espanha tinha muito? Colônia. Então, aí que entra a inspiração, a força que vai ganhar os movimentos de independência na América Espanhola. Da onde que vai vir isso? É dessa abalada nesse sistema político do momento. No entanto, uma coisa que eu quero deixar claro, como o Fernando Novaes, o historiador Fernando Novaes, deixa claro, na verdade, em tudo que estava acontecendo no movimento de independência dos Estados Unidos, um ponto-chave é justamente que existia uma crise acontecendo no sistema colonial. Gente, um sistema com base em limitar uma colônia a estar subjugada em uma metrópole e cheia de incoerências sociais, políticas e comerciais. Esse sistema precisa de algo muito forte acontecer para ele entrar em crise por si só? Não. Esse sistema em algum momento ia ter uma ruptura. Afinal, esse sistema colonial se rompeu nos Estados Unidos. As 13 colônias romperam com a Inglaterra a partir do momento que eles pensaram que eles não precisavam estar sob o comando de uma metrópole inglesa, porque eles tinham toda a autonomia comercial e para viver sem a metrópole, sem nenhuma dependência. Não foi isso que aconteceu? Então o próprio sistema já demonstrava nesse momento aqui sinais de estar falhando, de já não tem mais por onde ir, e não vai sustentar muito tempo. O sistema colonial como ele era é o pano de fundo para o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que vai acontecer em todo o mundo. É uma crise que vai se instaurar aí e só vai terminar com a grande parte dessas nações se tornando independente, ok, pessoal? Isso é um ponto. E tenha em mente que nesse prazo estava acontecendo um crescimento demográfico em diversas colônias, não só, vou dizer na América Hispânica, mas o crescimento demográfico era geral, E o comércio internacional estava ficando muito, muito forte e tinha uma estabilidade de preço para aliado, então tinha uma organização comercial acontecendo no mundo também ao mesmo tempo. Esse é o contexto que vai influenciar toda a movimentação da independência dos Estados Unidos, o resto do mundo. O que também não podemos deixar de fora é a influência dos ideais iluministas, que assim como chegaram em algum momento e inspiraram revoluções para o mundo todo, aqui já estava aparecendo isso. Não digo só talvez não só na questão da revolução, porque muitos movimentos que talvez não tenham a intenção de revolução, de se rebelar, como a gente falou de alguns deles no Brasil, que não queria talvez romper 100% com a metrópole, também tinha ideal iluminista envolvido aí. Então, isso é interessante, que esse ideal iluminista vai inspirar diversas coisas, talvez não somente
movimentos de independência, mas essa influência é muito forte e importante nesse momento. Então, o ideal de liberdade e igualdade vai começar a ganhar, e suas outras interpretações, né? Como, por exemplo, o liberalismo econômico, vai encontrar na América diversas interpretações desse trabalho. Então, o que nós vamos ter? A elite vai se apropriar desse sistema, dessa influência iluminista, vai se apropriar deles, afinal, o que muitos pensadores iluministas pregavam, que era o liberalismo, essa parte do comércio, a parte do mercado, o direito à propriedade privada, e que alguns ideais iluministas dão brecha para a escravidão ou não a criticam. Isso é interessante para a elite que se formou na colônia. Vocês conseguem ver isso? E todo esse é o contexto do que está acontecendo. Assim que acontece a independência dos Estados Unidos ao longo da América Espanhola. Estou falando da América Espanhola, mas em breve eu já vou falar do Brasil, porque as consequências estão ligadas, né? Não tem como uma coisa isolar a outra, né? E uma coisa que a própria mudança do Brasil, a própria mudança que aconteceu no Brasil, da corte ser transferida para cá, gente, é uma mudança significativa. Pela primeira vez, a colônia virou a metrópole. Então é uma mudança significativa também, e isso vai influenciar. Agora, pessoal, vai entrar uma outra peça nessa jogada, chamado ingleses. Pois é, os ingleses começam a dar suporte, assim como eles deram suporte para o Brasil para realizar a fuga, eles deram esse suporte em troca de, apoio comercial aí, contratos vantajosos para a Inglaterra, muitas vezes mais vantajosos para a Inglaterra do que para os próprios portugueses. O Brasil perdia dinheiro para comerciar dentro do Brasil, mas a Inglaterra ganhava. Então, e era isso que eles fizeram. Então a Inglaterra está sempre agora no fundo dos panos, assim, por trás dos panos, por trás da peça de teatro. A Inglaterra vai estar tentando ganhar força para influenciar, inclusive, outras colônias que estão aí se tornando independentes. Então, em algum momento, ela vai apoiar fortemente, não só a vinda da coroa para o Brasil, mas apoiar fortemente essas rupturas que podem beneficiar ela. Então, o principal posto inglês na América toda vai ser aqui no Brasil. E aí é daqui que a Inglaterra vai aproveitar esse momento de instabilidade, crise nas colônias, crise comercial, crise no comércio internacional de uma forma por si só, todo esse movimento que o Napoleão causou no mundo de ter que mudar essas rotas marítimas. E lembrando que o motivo do Napoleão invadir Portugal é justamente porque Portugal negociou com a Inglaterra, qual ele colocou embargo. Pois é, o embargo continental era, quem negociar com a Inglaterra é inimigo da França. Beleza. E o Portugal fez, e olha só o que aconteceu, né? Então, tudo isso está interligado, gente. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então não é só uma influência dos Estados Unidos, é uma influência também. Só que o pano de fundo principal é toda essa crise do sistema colonial. Ok? Conseguem ver isso? Então, acho determinante, vou fazer uma observação para vocês grifarem, aqui na página 56, pessoal. Lá em cima, o seguinte: comércio de couro, necessário para a construção de máquinas usada para a mecanização de indústria inglesa, transformou a economia da região do Prata e consolidou a hegemonia dessa capital como principal porto colonial. O crescimento profissional e a especialização administrativa da cidade também contribuíram para a transformação da antiga, pobre e periférica sociedade platina. Aqui eles estão falando especialmente de Buenos Aires. Nesse ponto aqui, falando por que era interessante para a Inglaterra apoiar, seja o que fosse, para ter um retorno dessa comunidade dessa região do Rio do Prata, falei errado, do Prata, justamente da região de Buenos Aires. Então, olha por que ela tinha o interesse. Matéria-prima, e isso é um traço que nós vimos na Revolução Industrial, que é justamente a busca de matéria-prima. Agora a gente tínhamos capital para fazer a Revolução Industrial, certo? Nós precisamos de matéria-prima, precisamos acumular matéria-prima para conseguir manter. Então está tudo aqui, e são essas influências que vão começar a aparecer. Um destaque que pode ser marcado, que vai ser de certa forma apoiado, e os ingleses vão ser presenteados com o livre comércio com os ingleses, e lá em 1810, com a Revolução em Caracas, Buenos Aires, Nova Granada e Chile, iniciou-se um relacionamento comercial entre eles. Então, obviamente, eles apoiaram essas revoluções, porque era benéfico para a Inglaterra.
Então, ó, aí está a importância dos ingleses nesse momento, qual a influência deles nesse momento. Por outro lado, também aconteceu lá em 1820 a independência do Uruguai, que tem gente que divide em várias etapas, né? Não somente chegou e aconteceu, mas na segunda fase que eles dividem, teria o contato e apoio efetivo dos ingleses, mas ainda estamos falando do que aconteceu da independência do Uruguai, que teve como consequência apoio dos ingleses também no finalzinho eles apoiaram. Um outro ponto que podemos pensar é um ponto bem díspare de tudo que aconteceu, bem diferente, que no caso é referente ao Haiti, que teve um destaque aí da luta étnica, que foi bem diferente do que estava se estabelecido até então, dessas movimentações, né? Então, uma coisa para deixar claro, gente, muitas dessas independências, elas terminam, não rompem com a escravidão, eles terminam com esse contato da metrópole colônia, né? Elas não rompem com a escravidão, não rompem com os diversos latifúndios e consolidam de vez as elites coloniais. Peraí, mas professor, essas rupturas que colocaram a burguesia no poder lá atrás, tem a ver? Tem muito a ver. É que só troca as peças para debaixo do pano e eles acendem. Sem nenhum ideal. Aí aquela parte de igualdade iluminista não se aplica aos escravos. E eles se consolidam no poder. Essas elites coloniais já estavam ganhando muita força, aproveitaram esse momento para apoiar esses movimentos de independência. Inclusive, isso não é regra da América Espanhola. Aqui no Brasil existiam diversos movimentos que as elites iniciaram, ou pessoas, né, bem abastadas aí e nutridas, né, dos ideais iluministas para romper. E não tinha nenhum ideal, por exemplo, de colocar realmente um ideal de igualdade, libertar os escravos e etc. Então, tenho isso em mente. Mas voltando para o exemplo do Haiti, que era uma colônia francesa, produtora de açúcar, tinha um excesso a mão de obra escravizada, no caso africana, acontece uma coisa que não aconteceu em nenhum outro lugar, que eles vão romper, né, que vai acontecer de fato uma revolução negra, que vai levar, né, à independência do Haiti. Vai ter a sua liderança, vai ter toda a sua batalha e sua luta em cima da luta étnica. Essa independência, diferente de todas, em que tem esse caráter de realmente popular, que era grande parte, né, da sociedade, era essa mão de obra escrava, que vai romper e vai dar esse golpe, né, essa revolução, ela vai causar medo em todo mundo. Porque, vou deixar aqui para vocês grifarem, no finalzinho da página 57 aqui, lá em cima, a Revolução Negra levada a cabo no Haiti gerou medo nas elites escravistas em toda a América, no fim do século XVIII e no decorrer do século XIX. Por quê, gente? Aí todo mundo começou a pensar duas vezes antes de apoiar uma independência, com medo de toda a mão de obra escrava se voltar e conseguir fazer uma revolução em que eles se tornassem livres, acabando com todo o sistema de mão de obra escrava, todo o sistema da escravidão. Então, essa mudança, essa independência diferente, causou medo em muita gente. Pessoal, vou pausar aqui, para terminar uma partezinha aqui, e a gente já retorna numa partezinha agora só sobre o Brasil, ok? Então, até já.